nós vamos falar sobre o contexto cultural. É sobre isso que nós vamos comentar de maneira básica, de maneira simples e de maneira direta. Contexto cultural são momentos de determinada época, queridos, sob diversos aspectos. Você vai entender melhor no decorrer desta palestra. E eu gostaria de chamar a sua atenção. A primeira dica e orientação de interpretação de texto dentro do contexto cultural, ou qual a importância do estudo do contexto cultural, de que maneira ele pode ajudar na elucidação, na interpretação do texto bíblico. Eu vou te passar algumas dicas, algumas orientações, e você vai crescer e aprender junto comigo. A primeira dica é que você estude e observe quais as religiões predominantes na época, ou da época em que o texto foi elaborado, foi escrito. Por exemplo, estudar um pouco acerca dos zelotes, dos essênios, dos saduceus, dos fariseus, quem acreditava em religião, quem não acreditava, quem acreditava em ressurreição, quem não acreditava, quem acreditava em anjos, ou quem não acreditava em anjos. Tudo isso é importante para o seu crescimento, para agregar valor aos seus conhecimentos. A segunda dica que eu quero passar sobre contexto cultural é que você estude sobre o meio de sobrevivência do povo daquela época. Eu vou te dar duas dicas aqui, tipo agricultura, pecuária. Isso pode ajudar bastante. Algumas parábolas contadas por Jesus, até no próprio Antigo Testamento, alguns sonhos, eles contêm algo que fala acerca da pecuária, ou outras passagens bíblicas falam acerca da agricultura. Tudo isso fazia parte do meio de sobrevivência da época em que o cenário bíblico se desenrolou. A terceira dica e orientação que eu quero passar para você é que você examine um pouco, estude um pouco sobre a moeda que estava em circulação na época em que se desenvolveu a história bíblica. Eu quero dar algumas dicas para você. O ciclo dos judeus, a dracma dos gregos, a mina da Fenícia, o denário dos romanos. Isso pode te ajudar principalmente no momento de dar um estudo acerca de alguma parábola ou alguma passagem bíblica. A quarta dica que eu quero te dar é que você examine e estude alguns costumes judaicos. O cenário bíblico, na sua maioria, se desenvolveu em um cenário onde a religião que predominava era o judaísmo. Então, se você pesquisar um pouco sobre costume judaico, vai abrir o seu entendimento, alavancar o seu nível de conhecimento bíblico. Pesquise um pouco sobre as leis que imperavam
na época. Que dispensação se desenrolou aquela história bíblica. Dê uma estudada de maneira minuciosa nas festas judaicas. Existia várias festas. A Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, se comemorava a festa de Shavuot, ou seja, a festa que nós chamamos de festa do Pentecostes, que era a festa da colheita. Pesquise um pouco acerca da palavra Pentecostes. O que significa a palavra Pentecoste? Será que Pentecoste é o fogo? Será que quando nós denominamos um crente pentecostal, será que ele é pentecostal porque ele fala línguas estranhas, porque ele pula, porque ele sai rodando no meio da igreja, porque ele prega gritando? Será que isso tem a ver com a palavra Pentecoste? O que significa mesmo, de verdade, a palavra Pentecoste? Qual a origem? Pesquise. Você vai descobrir, você vai crescer. Estude sobre as famílias daquela época, qual era o costume das famílias judaicas. Quando o marido morria, quem assumia? A viúva. Como ficava a situação dos filhos, a política da época, como funcionava a política da época. Israel, como Israel estava, quem subjugava Israel, quem era Roma, o que Roma exercia, qual era a função, o que praticavam os seus soldados, os imperadores, os reis. Tudo isso vai te ajudar no teu crescimento. Tudo isso vai ajudar você a desenvolver na ministração da palavra dentro do texto bíblico. Então eu quero deixar para você mais esta orientação, esta palestra, falando acerca do contexto cultural, de maneira básica, de maneira simples, sem forçar o vernáculo, sem trazer o hebraico, o grego, o aramaico, o grego koiné, nada disso. Simples, para que você entenda, para que você aprenda, para que eu aprenda junto com você, para que nós possamos aprender juntos e o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas.